Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar um pouco sobre a correção do teste de verificação de aprendizagem que a gente fez essa semana passada. E assim, gostaria de dizer que estou muito feliz com os resultados que o segundo A e o segundo B me mostrou nesses testes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os gráficos que esse teste possibilitou que a gente tivesse acesso, para saber como é que está o caminhar de vocês aí nas aulas de língua inglesa, o que vocês estão conseguindo assimilar, o que vocês estão conseguindo aprender, e também para dar um norte para a gente, para saber se a gente está no caminho certo. Sei que não está sendo fácil para ninguém, tanto para nós professores quanto para vocês alunos, mas a escola não pode parar. O amor pela educação e a vontade de aprender, ela deve ser, ela cabe em qualquer lugar e eu espero que ela cabe dentro de mim como professor e que ela cabe dentro de vocês como aluno também. Bacana? Gente, nós estávamos estudando o conteúdo contos, contos literários. No entanto, na língua inglesa, nós estávamos trabalhando contos curtos, ou seja, pequenos contos, né? Que a gente poderia trabalhar ali os elementos da narrativa. Ah, professor, é o mesmo conteúdo, a mesma coisa que estava lá em língua portuguesa? Sim, lá em língua portuguesa nós também estávamos trabalhando ali em paralelo com a Escola Literária e Realismo, os contos. A gente leu vários contos de Machado de Assis. No entanto, aqueles contos lá são contos mais longos. Aqui, em língua inglesa, eram contos curtos mesmo, mas são contos que também possibilitam a gente entender os personagens, o narrador, o espaço, a situação de conflito, desenvolvimento, clímax, desfecho, tudo que tem no conto que a gente leu em Machado de Assis também está aqui dentro dos contos curtos, né, na língua inglesa. Eu passei esse pequeno conto para a gente e para facilitar o tempo, esse conto ele já foi passado e já estava com a tradução, então possibilitou que a gente tivesse aí uma assimilação melhor do texto para entender os elementos desse conto, né? Eu passei aqui algumas perguntas, e essas 3 perguntas vão ser discutidas no fim, mas vocês acertaram em massa mesmo, vocês conseguiram acertar muito desse questionário, e a gente vai analisar agora. Quando vocês viram um conto, aquele primeiro conto, Conto da Chapeuzinho Vermelho, a primeira pergunta foi a seguinte: qual gênero textual se classifica o texto lido acima? Então, nós iríamos entender com a nossa vivência de conteúdo de sala de aula, primeiramente. Por quê? Porque reportagem a gente não estudou ainda e a característica, a estrutura daquele texto não era de reportagem. Automaticamente nós iríamos é, eliminar essa questão, essa alternativa. Conto, a gente vai segurar porque tem os elementos de um conto ali, tem as características de um conto. Romance, a gente tira porque não tem características de romance. Notícia também tira porque não tem características de notícia também naquele texto. E anedota, né, que é também uma piada, também não tem características de piada. O único gênero textual que possibilita a resposta daquele texto que a gente viu ali é conto, né? E culmina aí com o conteúdo que a gente estava estudando, que eram contos curtos. Então, essa era para a gente aí matar logo de cara, porque o texto, a estrutura do texto possibilitava que a gente entendesse que esse texto era um conto. Depois, qual é o tipo de narrador da história lida? Gente, quando vocês olham o texto, quando vocês voltam no texto, vocês olham como é que o texto está sendo narrado, como é que a história está sendo contada, vocês se perguntam qual é o narrador e o narrador, ele, ele foi a pergunta dessa questão número 2. Ele foi um narrador personagem? Não, não foi um narrador personagem porque não foi a Chapeuzinho Vermelho que contou a história. Então foi uma história, o narrador contou a história que aconteceu com ela, mas não foi ela que narrou a história, então ela não é narrador personagem. Narrador em primeira pessoa, se não é narrador personagem, ele também não poderia ser aqui um narrador em primeira pessoa. Então, essas duas automaticamente a gente já iria eliminando. Narrador em terceira pessoa, ou seja, o narrador ali, ele está contando a história de alguém, é, participando ou não da história, mas ele está contando a história de alguém, então a pergunta fica nesse sentido e me parece que essa é a questão correta, porque a história está sendo narrada em terceira pessoa, o narrador ele está contando a história sem que
o personagem seja o narrador dessa história, né? Então, o narrador em terceira pessoa. Ele é narrador em primeira e terceira pessoa? Não. Ou ele era um, ou ele era outro, depois da leitura do texto. Ele é um narrador onisciente e personagem? É a mesma pergunta. Ele é um narrador em primeira e em terceira pessoa? Não. Ele não é um narrador nem onisciente nem personagem. Ou seja, a nossa questão, a resposta correta é a letra C. Ele é um narrador em terceira pessoa, beleza? O número 3 pergunta sobre um dos elementos que compõe a narrativa do conto, que é o espaço, né? Que é o local onde a história acontece. Aí a pergunta é o seguinte: os elementos da narrativa estruturam o gênero conto. Dentro dos elementos da narrativa, o espaço é muito importante para que o conto seja construído. Qual das palavras abaixo corresponde ao espaço em que o conto se passou? Gente, essa era muito fácil. Wolf não era, mentira. Dead não era porque é morte, a gente tira. Food não era porque é comida, a gente tira, isso não é espaço. Door, porta, não era. E forest, sim, foi na floresta que aconteceu a história. Então, o nosso gabarito aí da prova do teste de aprendizagem ficou letra B, letra C, é isso, e letra E. Tá bom, gente? Quem marcou isso aqui está 100% correto. A análise de dados veio por turma, e foi o que me deixou muito feliz. Por quê? Porque observando aí a análise das questões, a questão 1 vai ser 9, 2, 10 e 3, 11, porque isso aí foi depois da prova de língua portuguesa. Então, nós tivemos 96% dos alunos que acertaram a questão número 1, tendo somente um aluno errado a questão que colocou aqui, ó, notícia. Então, nós sabemos que de todos os alunos que responderam a questão número 1, somente um aluno errou a questão. Então, isso prova que vocês sabiam que vocês estavam respondendo. A questão número 2, já teve uma queda, mas ainda assim é muito significante, porque 71% dos alunos acertaram, ou seja, 23 alunos acertaram a questão e 6, 7, 8, 9 alunos erraram. Então, 23 para 9 é uma diferença muito grande, 71%, mais da metade, questão foi acertada aí com sucesso. E a número 3, que teve 100% de acerto, ou seja, 32 alunos que responderam essa questão acertaram a questão. Então, é uma prova que mostrou aí que vocês sabiam e entenderam aí o conteúdo que foi passado. Bacana? Segunda série A. Vamos para a segunda série B? Segunda série B, dos alunos que responderam, 26 alunos acertaram e tendo 3 alunos errado a questão número 1. Ou seja, muito mais do que a metade também, gritante. E então, dos alunos que responderam a questão, 26 acertaram. A segunda questão, 58% dos alunos, também mais da metade, 17 alunos acertaram e 12 erraram. Então, mas mesmo assim mais da metade. E a questão número 3, 79% dos alunos acertaram, ou seja, 23 alunos acertaram, somente 6 alunos erraram a questão número 11. Então, são resultados que deixam a gente muito, muito motivado, porque as aulas do jeito que está sendo, à distância, sem o acompanhamento do professor, com vocês sendo protagonistas, né, do processo de ensino e aprendizagem de vocês, eu ainda considero que tiveram resultados bons e pelo menos mostrou aqui nos resultados que mais de 50% dos alunos estão aí por dentro do que está sendo passado, pelo menos na matéria de língua inglesa. Eu posso falar de língua inglesa porque é a matéria que eu estou acompanhando. Bacana? Gente, beijo, muito obrigado, até a próxima aula. Eu vou lançar ainda essa semana a correção da prova de língua portuguesa. Vai servir para as duas séries também, para a série A e para a série B, segunda série A e segunda série B. E então até lá, Jesus abençoe vocês e até a próxima. É nozes.